Bem-vindos à segunda parte da videoaula sobre porcentagem. Nessa videoaula estudaremos fator de atualização para aumentos e descontos e aumentos e descontos sucessivos. Fator é um elemento da multiplicação. Exemplo: 2 vezes 3 é igual a 6. Desde o ensino fundamental nós aprendemos os elementos de uma multiplicação. 2 é o fator, 3 é o fator e o resultado da multiplicação é o produto. Então nós temos fator 2, fator 3 e o resultado é o produto. Inclusive, talvez vocês recordem da propriedade comutativa da multiplicação, que diz: a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, 2 vezes 3 é igual a 6 e 3 vezes 2 também é igual a 6. Se nós mudarmos a ordem dos fatores, o produto não será alterado. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Bom, agora qual o fator para aumentar 10% em um valor x? Primeiro, o valor x inteiro representa 100%. Então x é 100%. Inclusive, o fator 1, o número 1, é um elemento neutro na multiplicação. Se você multiplica 1 por qualquer número, não o altera. Por exemplo, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 10 é 10. Então, o número 1, que é 100%, 100 por 100 é igual a 1. Se eu multiplico qualquer valor por 1, não altera o resultado. Mas se eu quero aumentar 10% em x, então eu devo somar 10% a 100%, que é o valor inteiro de x. Então eu tenho 100% mais 10% igual a 110%. Escrevendo em fração, 110 sobre 100. Quando dividimos o número por 100, deslocamos duas casas para a esquerda. Então 110% é o mesmo que 1,1. Logo, multiplicar x por 1,1 é o mesmo que aumentar 10% em x. Diminuir 10% em x. Agora eu tenho x, que é 100%, é o valor inteiro, né, de x, 100%. Se eu quero diminuir 10%, então eu não vou ter mais 100% de x, agora eu vou ter 90%. Então, para diminuir 10%, encontrar um fator que diminua 10%, eu devo escrever 100 menos 10, 90%. Escrevendo 90% em fração, 90 dividido por 100, deslocando duas casas à esquerda, 0,9. Então, se eu multiplico um valor qualquer por 0,9, eu estou diminuindo nesse valor 10%. Aumentar 5% em y. 100% mais 5%, que é o que eu quero aumentar, é igual a 105%. Dividindo 105 por 100, deslocando duas casas para a esquerda, eu tenho 1,05. Então, quando eu multiplico qualquer valor por 1,05, eu estou aumentando 5% a esse valor. Agora eu quero diminuir 20% em R$ 42,00. Agora é uma situação mais específica. Diminuir 20% em R$ 42,00 é o mesmo que R$ 42,00 é o valor inteiro que eu tenho. É o 100%. Se eu quero diminuir 20%, então eu não vou ter mais o 100%, né? Eu vou ter 80%. 80 por 100 é só deslocar duas casas, dá 0,80, que é o mesmo que 0,8. Então, se eu quero tirar 20% em R$ 42,00, é o mesmo que multiplicar esses R$ 42,00 por 0,8. Multiplicando 42 vezes 0,8, obteremos R$ 33,60. Falando um pouco mais sobre fator de atualização. Fator para aumentar 1%. Lembrando que fator é um elemento da multiplicação. Então, o que eu estou buscando aqui é um número que, quando multiplicado por qualquer valor, aumente ele 1%. Se eu quero aumentar um valor em 1%, então ele passa a valer 101%. Já que um valor sem aumento, sem desconto, ele é 100%. Se eu aumento 1, ele vai para 101%. Se eu dividir 101 por 100, eu desloco duas casas à esquerda do número, então dá 1,01. 1,01 é o fator para aumentar 1%. Se você multiplicar qualquer valor por 1,01, você está aumentando ele em 1%. Fator para aumentar 10%.
Se eu quero aumentar 10%, o produto passa a valer 110%, que é 100 mais 10. Se eu dividir 110 por 100, deslocando duas casas à esquerda, dá 1,10, que é o mesmo que 1,1. Então, 1,1 é o fator que aumenta 10%. Se eu multiplico qualquer valor por 1,1, automaticamente eu estou aumentando 10% nesse valor. Fator para aumentar 100%. Se eu quero aumentar um produto em 100%, então ele vai passar a valer 200%, já que o próprio valor dele já é 100%. Aumentando 100 vai para 200%. Dividindo 200 por 100, já que aqui é 200%, dá 2. Desloca duas casas à esquerda. Então, se eu multiplico um produto por 2, um valor por 2, eu estou aumentando 100% nesse valor. Fator para reduzir 1%. Agora para reduzir, então eu devo diminuir. Se eu reduzo um produto em 1%, um valor em 1%, ele passa a custar 99%. Ele não é mais 100%, foi reduzido. Então ele agora é 99%. Se eu dividir 99 por 100, 2, eu tenho 0,99. Então sempre que eu multiplicar um valor por 0,99, eu estou reduzindo 1% desse valor. Fator para reduzir 10%. 100 menos 10 dá 90%. 90 dividido por 100, duas casas à esquerda, 0,90, que é o mesmo que 0,9. Fator para aumentar 120%. Se eu aumento 120% em um produto, ele fica valendo 220%, que é 100 mais 120. Dividindo 220 por 100, é só deslocar duas casas decimais à esquerda, a 2,20, que é o mesmo que 2,2. Quando eu multiplico um produto, um valor por 2,2, eu estou aumentando 120% nesse valor. Fator para reduzir 25%. Se eu quero reduzir o produto, passa a valer menos de 100%. 100 menos 25 dá 75%. Logo, se eu dividir 75 por 100, deslocando duas casas para a esquerda, dá 0,75. Então, quando eu multiplico um valor por 0,75, eu estou reduzindo 25% do mesmo. Compartilho com vocês uma experiência passada de trabalho, onde trabalhei com fator de atualização no setor de nota fiscal. As notas fiscais vinham a mim, levavam as notas para o meu setor e eu fazia os preços de venda através de uma margem de lucro que o patrão já colocava na nota. Isso aqui é uma situação hipotética para vocês notarem como se trabalha com fator de atualização. Eu tenho aqui numa planilha de Excel a descrição de alguns produtos, o preço de venda, que quando a nota chegava eu e as pessoas do setor digitavam, né? O preço que o patrão comprava cada produto. Inclusive cada um desses valores aqui equivale a 100%, que é o preço de nota. E então eu precisava de um fator, de um número, que quando multiplicado por esse preço de nota, gerava o preço de venda com o lucro desejado. Aí eu fiz uma situação hipotética, eu coloquei um preço de venda aqui com 120% de lucro. Esse lucro aqui era o patrão que determinava, através dos cálculos que ele fazia lá, sobre impostos, os gastos, energia, água, salário de funcionários, enfim. Então vamos supor que o patrão queria nessa nota 120% de lucro em cada produto. Aí eu preciso agora de um fator, de um número, que quando multiplicado por 32,40 aumente ele 120% e o mesmo aconteça com os outros produtos. Então é só pensar, se eu quero aumentar 120%, é só fazer 100 mais 120. O 100% já é esse valor aqui. O lucro é o que passa dele, né? Que é o 120%. 100 mais 120 é 220. Então eu vou escrever 220%. 220 por 100, eu desloco duas casas à esquerda, dá 2,20 ou 2,2. Então já descobri que o fator é 2,2. Se eu multiplico qualquer valor por 2,2, eu estou aumentando nele 120%. Logo, o preço de venda do sapato, que chegou por R$ 32,40, ele vai sair por R$ 71,28. E agora, se eu quero aumentar 120 em cada um desses produtos, lembrando que eu estou numa planilha de Excel, é só copiar esse valor
e finalizei a minha nota. Tenho todos os preços de vendas aumentados em 120%. Bom, lá na loja eu não trabalhava com Excel, eu trabalhava com um sistemazinho onde as fórmulas já vinham prontas, era só digitar uma vez, eu não precisava copiar no caso, só digitava o fator de atualização e já dava o preço de venda automático. Depois era só clicar em gerar etiqueta, as etiquetas iam para a loja, colocaria nas caixas e depois ia vendo o produto. Espero que tenha contribuído um pouco com esse assunto, fator de atualização, já que é uma aplicação real do mesmo. Vejam, é a mesma questão que nós já resolvemos nesse vídeo, porém agora vamos tentar fazer com o fator de atualização para ver se ela fica mais simples. Se vocês acharem mais simples, a partir de agora vocês aplicam esse método. Então, não vou ler de novo porque é a mesma questão. Nós temos aqui rendimento médio mensal no ano de 2000, 2010, 2020. Em 2000 era 1.250, aí no censo de 2010 o aumento é de 7,2% e de 2000 para 2020 a projeção é aumentar 10%. Então vamos lá. Eu tenho 107,2%. Por que 107,2%? Eu quero aumentar 7,2%. Então 1.250 é 100%, é o valor inicial. Se eu quero aumentar em 1.250 7,2%, eu pego 100 mais 7,2, que dá 107,2. Escrevendo em fração, 107,2 por 100. Dividindo 107,2 por 100, a vírgula desloca duas casas para a esquerda, dá 1,072. O que foi que nós encontramos aqui? O fator de atualização. Se eu pegar esse número aqui, 1,072, e multiplicar por 1.250, eu estou aumentando 7,2% nele. Então vamos lá. Em 2010, como o aumento foi de 7,2%, eu pego 1,072 vezes 1.250 e vou encontrar automaticamente R$ 1.340. Já em 2020 eu quero aumentar agora 10%. O valor agora que eu tenho em 2010 é 1.340. Então agora esse 1.340 é o 100%, né? Que é o valor inteiro. Aumentando 10%, então vai ficar 100 mais 10, 110%. 110 dividido por 100, né? 110 voltando duas casas dá 1,1. E nós já vimos anteriormente que aumentar 10%, multiplicar por 1,1. Então, 1,1 vezes 1.340, eu estou aumentando 10%. Dá R$ 1.474, a alternativa é. Bom, nós já havíamos resolvido essa questão anteriormente. Se vocês acharam mais fácil da outra forma, continue aplicando. Se dá para fazer dessa, então tranquilo, vocês decidem. Fator acumulado para aumentos e descontos sucessivos. E se eu quiser aumentar um produto em 10%, depois em 20%, depois em 30%, depois em 5%, se eu der vários aumentos, ou se eu der vários descontos, ou se eu der aumentos e descontos intercalados, o que acontece e como calcular? Sempre que nós quisermos acumular aumentos percentuais ou descontos percentuais, nós vamos multiplicar os fatores de atualização, que é o que a gente vem estudando. Vamos ver como seria uma situação. Suponha que em determinado ano a inflação do mês de maio foi de 10% e em junho 20%. Qual a inflação acumulada nesse bimestre, maio e junho? Bom, então seria aumentar 10 e depois aumentar 20. Qual é o fator para aumentar 10%? É 1,1. Por que 1,1? Porque o valor normal é 100%, o inteiro, né? Qualquer valor inteiro é 100%. Se eu quero aumentar 10, fica 100% mais 10, que é 110%. Só que 110 por 100, como nós já vimos, volta duas casas, dividir por 100, né? 110, 110, voltando duas casas, fica 1,1. Então, esse 1,1 é o fator que aumenta 10%. Toda vez que eu multiplico por 1,1, eu estou aumentando 10%. E como é que eu aumento 20%? Multiplicando por 1,2. Então aqui eu tenho dois fatores. Eu tenho um aumento de 10 e aqui eu tenho um aumento de 20%. Se eu quero juntar os dois, eu multiplico os dois. Esse FAQ aqui entenda como fator acumulado.
Então, multiplicando 1,1 por 1,2, nós temos o fator 1,32. Então, eu acumulei. Na nossa mente, a forma vem logo a vontade de somar, né? Ah, professor, se aumentou 10 depois 20, então o aumento foi de 30%, para quem está fazendo essa conta. Porém, é uma ilusão, porque quando um produto aumenta 10%, ele fica mais caro. E aí, se ele vai aumentar 20%, então vai ser 20% não do valor inicial, mas de um valor que já foi aumentado. Então, os 20% vai crescer mais ainda. Então, não é correto você acumular porcentagens, aumentos, né, percentuais dessa forma, somando, e sim multiplicando os fatores. Então, eu tenho aumentar 10%, o fator é 1,1, e aumentar 20%, o fator é 1,2. O que passa de 1 é o aumento aqui. Bom, quando eu multipliquei 1,1 vezes 1,2, deu 1,32. Passou quanto de 1? Aqui é o inteiro. Passou quanto de 1? Passou 0,32, que é 32%. Então, se eu aumento 10% e depois aumento 20%, o aumento acumulado é de 32% e não 30%, como seria, né? Era o que parecia ser. Mais uma situação de fator acumulado. Se no mês de maio um produto teve um desconto de 30% e no mês seguinte teve um aumento de 32%, em relação ao valor inicial, esse produto ficou mais caro ou mais barato? E em que percentual? Veja, a primeira ideia que vem, que é errada inclusive, vamos ver logo o que não fazer, né? A gente pode pensar assim: desconto de 30 e aumento de 32. Então, fazendo uma subtração aí, fica mais caro 2%, né? Descontou 30 e aumentou 32, então ficou mais caro 2%. Porém, está errado. Nós temos que calcular o fator acumulado, que é o produto dos fatores, né? Quantos tiverem, você multiplica. Aqui tem F1, F2, F3, F4, quantos tiverem. Nós temos dois aqui, dois fatores. Um fator para um desconto e um fator para um aumento. Eu quero multiplicar esses dois fatores para encontrar o acumulado. Como é que eu desconto 30%? Qualquer valor, ele inteiro é 100%. Se eu descontar 30, fica 70%, né? E 70%, o fator 70% é 70 de 100 por 100. Volta duas casas em 70, fica 0,7. Já aumentar 32% é pegar o 100%, que é o valor inicial, né, inteiro, e somar 32. Então 100 mais 32 dá 132. 132%, se eu dividir 132 por 100, é 1,32. Então nós temos aqui agora acumulado 0,7, que é 70%, vezes 1,32, que é o aumento de 32. Então aqui eu tenho um desconto de 30 e um aumento de 32. Multiplicando esses fatores para encontrar o acumulado, nós temos 0,924. Esse número aqui não chegou em 1. Se faltou para 1, então houve o que? Houve desconto, ele ficou mais barato. E em que percentual? Como eu quero a porcentagem, vamos transformar o fator acumulado em porcentagem. O número decimal para uma porcentagem é vezes 100. Se eu multiplicar por 100, a vírgula vem uma, duas casas para a direita. Dá 92,4%. Veja, não chegou em 100%. Então o produto ficou mais barato, porque antes o produto era 100%, sem aumento, sem desconto, é ele inteiro, 100%. Ele aumentou 30, desculpe, ele diminuiu 30 e depois aumentou 32. E acumulando o desconto de 30 e o aumento de 32, multiplicando, nós acumulamos 0,924, que equivale a 92,4%. Faltou quanto? Faltou 7,6% para 100%. Então o produto ficou 7,6% mais barato. Agora um desafio para vocês testarem os conhecimentos. Vamos ver se o que estudamos até agora é suficiente para resolver essa situação problema. Vocês agora dão um pause no vídeo e tentam resolver, e logo após voltam ao vídeo para ver se conseguiram acertar. Bom desempenho para todos. Vamos à resolução do desafio. Uma pessoa investiu R$3.000 em ações. No primeiro mês de aplicação ela perdeu 30% do valor investido. No segundo mês ela recuperou 40% do que havia perdido.
em porcentagem com relação ao valor inicialmente investido. Ao final do segundo mês houve um prejuízo ou houve um desconto e de quantos por cento? Então, dividindo a situação em duas partes, onde a primeira parte é o primeiro mês, a pessoa perdeu 30% do valor investido, segundo o texto, né? 30% do valor investido. O valor investido foi 3.000. 30%, escrevendo em fração, é 30%. Calcular uma porcentagem de uma quantia é multiplicar a porcentagem pela quantia. 30% vezes 3.000. Posso simplificar essa fração por 100 e por 100, porque aqui eu tenho 30 vezes 3.000 dividido por 100, né? Então eu posso cancelar aqui esses dois zeros com esses dois zeros e ficar 30 vezes 30, que é 900. Então no primeiro mês a pessoa perdeu 900. Já no segundo mês recuperou 40% do que havia perdido. Ela havia perdido 900. Recuperou 40%. Então vamos calcular 40% de 900, que é só multiplicar 40% vezes 900. Eliminando aqui dois zeros do denominador, com dois zeros do numerador, nós temos 9 vezes 40, que é igual a 360. A pessoa perdeu 900 no primeiro mês e recuperou 360. Diminuiu o prejuízo, digamos assim, mas ela teve prejuízo. Então nós temos que é ou A ou B a alternativa correta, né? Então, o prejuízo de 900, recuperando 360, diminui o prejuízo, então o prejuízo fica R$ 540. Porém, eu quero saber, em porcentagem, quanto equivale R$ 540 em relação aos R$ 3.000, que foi o valor inicialmente. Ao final do segundo mês, ele quer saber assim, com relação ao valor inicial, que foi os 3.000, no final do segundo mês, que ele teve um prejuízo de 540, então esse valor 540 equivale a quantos por cento de 3.000? Dá para fazer uma regra de 3. Vocês podem fazer assim, 3.000 está para 100%, assim como 540 está para X, e vão chegar na porcentagem. Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou calcular 540 de 3.000, pronto. Quero saber, 540 equivale a quantos por cento de 3.000? 540 de 3.000. Vou cortar um zero com um zero, vai ficar 54 sobre 300. Vou forçar a porcentagem, porque eu estou vendo aqui que o denominador é 300, que é um múltiplo de 100. Como a porcentagem é uma fração cujo denominador é sempre igual a 100, a porcentagem, né, quando transformada em fração, eu vou dividir essa fração por 3 e por 3 e vou chegar na minha porcentagem rapidamente. 54 por 3 é 18 e 300 por 3 é 100, então eu tenho 18%. Logo, o prejuízo foi de R$ 540, que equivale a 18% de 3.000, que é a alternativa A. Espero que tenham acertado. Com isso, chegamos ao fim da videoaula. Espero que tenham aproveitado, que tenham aprendido, aumentado o conhecimento de vocês. E aguardo vocês nas próximas aulas. Forte abraço, saúde, até a próxima.